Bem-vindo à quinta live do Marketing na Prática. É isso mesmo, já seguimos aqui, já passamos pelo primeiro mês e vamos seguir para frente, sempre trazendo convidados, sempre trazendo pessoas aqui incríveis para a gente poder conversar sobre como usar o marketing digital, independente da área que essa pessoa atue, né? E hoje eu vou trazer uma estrategista política aqui. A gente vai conversar sobre política e como que a gente pode usar o marketing digital, o marketing através de estratégia política. É curioso demais isso, não é verdade? Mas eu acredito que como todas as outras lives, tenho certeza que você vai sair daqui extremamente satisfeito com o conteúdo, porque o que a gente mais faz aqui é falar para vocês o que vocês precisam fazer e como vocês devem fazer todas as coisas dentro aqui do marketing digital, né? A gente já está numa caminhada bem profunda relacionada aos temas que a gente está trazendo aqui. Sempre são temas importantes e hoje é mais um tema que a gente vai poder conversar aqui e principalmente debater como que a gente vai fazer para poder incluir, né, o marketing digital dentro da estratégia política. E agora, né, daqui a pouco já vai estar chegando aqui a nossa convidada, onde a gente vai poder conversar e principalmente fazer várias perguntas para ela e entender o que seria uma estratégia política, como que funciona uma estrategista política, o que ela precisa pensar, né? E principalmente qual o caminho que ela deveria tomar, né? Mediante a tantas informações que aparecem por aí, né? De política, como que isso funciona, como que, sabe? Então me gerou uma grande curiosidade relacionada a isso. E aí eu trouxe a Gabi aqui para poder conversar com a gente poder conversar, para a gente poder simplesmente saber o que acontece, né, relacionado às estratégias políticas. E aí eu não sei se você já conhecia esse tema, eu não sei se esse tema ele já foi importante para você, se você já conseguiu entender o que seria. Eu sei, né, depois eu vou até conversar com ela, que eu entendo sobre estrategista político, né, são coisas um pouco complicadas, né, que a gente, daqui do ponto de vista que a gente acaba não se mexendo, né, ou se metendo para poder falar sobre política, a gente sempre fica meio com medo da gente poder chegar, né, e conversar sobre isso. Mas eu acredito que hoje a gente vai ter uma conversa bem legal e sincera, porque eu acredito que vai desmistificar isso daqui e a gente não vai precisar conversar mais dessa forma como todo brasileiro, né, odeia, né, de falar de política, de conversar de política e sem que tenha essa briga e essa confusão relacionada a isso. Mas daqui a pouco ela já vai estar chegando, ela já vai estar entrando para a gente poder conversar ao vivo com ela. E já que ela não entra, né, agora nesse momento, eu vou falar para vocês darem uma olhada em todas as lives, em todos os conteúdos que a gente vai fazendo e principalmente conversando com a gente lá nos comentários, porque dentro das lives a gente sempre procura deixar um presente para você entender, né, o que a gente está conversando e principalmente colocar em prática. Então se você for lá nas redes sociais, nas minhas redes sociais, aqui embaixo, e ver, clica aqui no link da bio, né? Um pouquinho mais abaixo você vai ver todas as lives que a gente já está fazendo por aqui. Boa noite, Luzia. Onde é que a gente já está fazendo todas as lives? Você pode parar e assistir. Essa live é toda quarta-feira, às 8 horas da noite, entendeu? E dá uma olhada em cada uma para você ver. Uma bem bacana que eu gostaria que você fosse assistir agora, assim, de imediato, seria a primeira, onde eu conversei com a Cláudia, e a gente mostrou como que foi esse projeto, como que esse projeto começou aqui no Marketing da Prática, e eu gostaria que você desse uma passadinha lá e visse, né? Então ela te explicando como que funciona o social media, o que você pode fazer para você ter várias sacadas e utilizar dentro do seu Instagram, dentro da sua rede social, tá? Aí logo depois a gente veio com a Larissa, que também teve uma live incrível, onde é que ela deixou um super PDF pra gente poder, foi um PDF sobre antiprocrastinação. Aí eu fiquei curioso o que seria aquele PDF sobre antiprocrastinação. E aí o que aconteceu? Era um PDF com 9 passos, se eu não me engano, são 9? São 9 ou 11 passos, onde você pode, né, pegar todas as estratégias que ela colocou dentro da sua mentoria, ela liberou para você extremamente gratuito. Aí quando ela me mandou esse arquivo, eu olhei o arquivo assim, eu falei, nossa, ela caprichou, porque ela simplesmente não falou, dica 1, você precisa criar uma estratégia no Stories assim. Ela não simplesmente fez isso, ela simplesmente colocou a copy para você. E aí durante essa copy você consegue, né, conversar, você consegue conversar com o seu futuro lead, entendeu? Então foi muito legal, foi muito bacana esse conteúdo que ela deixou pronto. Logo depois tem a live da Natália,
onde é que a gente conversou também sobre lançamento, né, storytelling. A gente precisa realmente saber contar a pior história da nossa vida para a gente poder converter muito mais. Então, são coisas assim bem legais, impactantes, que eu acho que vale a pena você dar uma volta. E a nossa convidada, ela já chegou aqui. Vou convidá-la para a gente poder conversar aqui sobre o nosso tema de hoje. Participar? Ó, ela recusou a chamada. Não sabia que ela era assim. Vamos tentar mais uma vez. Vou convidá-la mais uma vez. Vamos chamá-la. Já está entrando. Falaram muito que na semana... Opa! Tudo bem? Tudo! Ah, Cheguei! Que ótimo! Que ótimo! Você está bem? Como é que tá a luz aqui? Organiza, organiza. Tá organizado! Que bom, que bom. Então já posso colocar aqui o comentário para a gente poder começar. Fixar, né? E a gente poder começar a falar. Gabi, primeiro de tudo, tá? Eu queria te agradecer por você achar uma vaguinha nessa sua agenda agitada, entendeu? Aí quem segue a Gabi, né? Ou quem não segue, vai lá seguir, que você vai ver o story dela agitado, né? Com bastante reuniões para lá e para cá, através de brigas políticas, né? E dinâmicas por aí que você acaba fazendo, vários eventos e palestras. Eu acho muito legal e parabéns por você ter arrumado uma vaguinha de meia horinha para a gente poder conversar aqui com o pessoal, tá? Tá, Rodolfo, eu é que agradeço, para mim é uma honra você abrir sempre esse espaço, você sempre preocupado aí com seus seguidores em compartilhar conhecimento, eu acho que isso é fundamental, isso que é missão, né? Então, assim, o Rodolfo, gente, quando me pede, Rodolfo não pede, Rodolfo ordena, seu pedido é uma ordem sempre. Eu estou vendo aqui Obrigado, com a gente aqui já está a Lise é uma pré-candidata a vereadora em Santana de Parnaíba, uma linda. Bem-vinda, Liz. Então, assim, para mim é uma satisfação muito grande, eu agradeço de verdade o convite. E vamos lá, vamos embora, vamos falar sobre marketing na prática aí. Tá, bacana. E eu fico muito curioso com esse negócio de marketing na prática e a estratégia política. Um pouquinho antes de você entrar aqui, eu fiquei bastante curioso com isso e estava até conversando aqui com as pessoas, que foi uma das coisas que a gente acabou se conectando, né, e conversando bastante, foi sobre essas estratégias políticas. O que seriam elas? Como que você entrou nisso? Você consegue me falar um pouquinho? Claro, na verdade, eu iniciei a minha trajetória no jornalismo, eu fui pioneira no jornalismo online lá na minha cidade, onde eu nasci, lá no Vale do Paraíba. E o jornalismo online, quando ninguém falava disso, eu tive um jornal online lá na região, aí disso eu fui descoberta pela área privada, que eu comecei a fazer assessoria de imprensa e fui descoberta pelo movimento sindical. E quando você atua no movimento sindical, eu fui coordenadora de estratégia de comunicação do movimento sindical, fui assessora de imprensa da Federação, diretora de comunicação da Federação Estadual dos Metalúrgicos, caminhei também na Confederação Nacional dos Metalúrgicos, e aí não adianta, você vai para o movimento sindical, você está com o pé na política já. E aí eu comecei a fazer eleição sindical no Brasil inteiro, e daqui a pouco, quando eu vi, eu estava fazendo eleição política também, envolvida na política, fazendo eleição, e também, a partir daí, vieram convites e fiz eleição também, campanha política fora do Brasil. Né? Atuei também em campanhas políticas fora do Brasil. E amo o que faço, estou apaixonada. Mas assim, que eu entendo muito das coisas, né? A gente às vezes começa por um caminho, né? E esse caminho ele começa a dar várias curvas e fazendo com que a gente chegue aonde é que a gente precisa chegar, né? Mas ao longo desse período, ao longo desse processo, a gente precisa saber e entender, né, o que Deus está abrindo dentro do nosso caminho para a gente poder seguir. E aí é um outro ponto bem importante seu, né? Que você é muito ligado a Deus, né? E uma das coisas que você acaba sempre falando relacionada a isso é que Deus que abre seus caminhos, que Deus te usa, né? Eu queria que você sempre falasse um pouquinho também sobre esse seu lado. Eu posso falar que seja um lado espiritual ou não? Na verdade, eu tenho meu lado espiritual muito ativado, né? Então, todo o trabalho que eu faço sempre alinhado com o mundo espiritual. Então, eu tenho uma missão, então eu atuo de forma estratégica, coloco todo o meu conhecimento técnico, mas tem ali sempre uma missão espiritual, tem algo que
Deus vai fazer através de mim, não tem nada a ver comigo, Deus não divide a glória dele, a glória é só dele, mas sempre que eu trabalho com alguém, todas as mulheres que eu atendo, todos os políticos, tem sempre algo que Deus quer fazer ali. Por quê? Porque eu ativei na minha vida algo que está na palavra de Deus, que é o que diz lá que, assim, quando fala assim, te dei espírito de coragem e ousadia e não de medo. Eu sou uma mulher de muita coragem, muito ousada, e sou muito verdadeira, muito transparente. Então, eu falo o que precisa ser dito, comigo não tem mimimi, comigo não tem passar a mão na cabeça. Quando eu sou amiga de verdade. Quando eu estou atuando com o meu cliente, eu não falo o que ele quer ouvir, eu falo o que ele precisa ouvir, porque a vida dele está na minha mão. Então, dessa forma, Deus me usa abundantemente, eu fico honrada com isso, para fazer o que ele quer fazer ali naquela cidade, naquele estado, naquela vida, naquela família e naquela campanha. Então, sim, a minha vida, ela caminha assim, o profissional caminha muito alinhado, totalmente alinhado com o espiritual. Entendi. Isso é impactante. Aí você fala para mim, né, que você precisa seguir o seu lado, né, espiritual e fazer o que Deus está pedindo. Mas dentro da política, como que isso é visto? Como que isso funciona? Porque, vamos ser bem sinceros, né? Brasileiro não gosta muito de política, ou se fala de política, fala que não presta, fala que não é legal, que não sei o quê, mas eu entendo que política é extremamente necessária e a gente faz política a todo e qualquer momento dentro da nossa vida, né? Como que é visto essa relação, às vezes, de um candidato que você vai trabalhar e que ele não acredita em Deus, ou que ele não siga os mandamentos de Deus? Como que funciona essa estratégia política aí nesse emaranhado aí de o que a gente acredita ou não? Uhum. Então, na verdade, assim, eu tenho um discernimento espiritual muito apurado. Então, eu não preciso, o trabalho que eu faço, ele não parte do que o cliente, do que o cliente crê, ele parte do que eu creio, entende? Então, eu nunca violento ninguém, eu nunca exijo que ninguém tenha tal religião, eu nunca vou forçar ninguém a acreditar em Deus. Eu fiz uma aliança com o Senhor quando eu morei na China, que eu morei um tempo na China, e fiz uma aliança com Deus que eu quero que as pessoas vejam na minha vida, ou que a minha vida, melhor, eu quero que a minha vida seja a Bíblia que as pessoas não abrem. Então, não adianta eu falar que vivo Deus, que tenho Deus, que sou mulher de Deus, que eu não vivo um estilo de vida chamado Jesus. E o estilo de vida chamado Jesus é você ser livre em Cristo. Então, as pessoas são livres para amar o que quiser, para fazer as suas escolhas, para seguir a religião que quiser, porque, na verdade, Deus está preocupado com o coração. E essa é a minha missão. É ser instrumento para voltar o coração daquela pessoa para o Senhor. E como é que eu faço isso? Mostrando que Ele habita em mim. Mostrando através das minhas decisões, das minhas ações e do meu amor. Porque você me conhece, você sabe, eu transbordo amor. Então, através disso, eu provo que vale a pena viver com Ele, para Ele, por Ele. Daí a pessoa acaba querendo conhecer. Através de como eu sou e do que eu vivo, é muito louco, é muito lindo. A pessoa acaba, cara, eu queria conhecer esse Deus que você conhece, eu queria viver isso que você vive, eu queria ser assim como você é, eu queria ter essa alegria que você tem. Mas por quê? Porque a minha alegria vem do Senhor. E aí esse é o primeiro passo para que ele queira viver aquilo e conhecer isso que eu conheço e que eu vivo e que eu encontrei, que é a paz que transcende todo entendimento. Então, isso aí já é um meio caminho andado e já automaticamente faz com que a pessoa se conecte. E eu costumo dizer que dentro da palavra Deus tem a palavra eu. Ou seja, eu estou nele e ele está em mim. Então, quando a pessoa também se conecta comigo, ela automaticamente se conecta com o ser espiritual, porque o Espírito Santo habita em mim. Então, dá match. Dá match, não tem jeito. Muito bom, muito bom. Aí você falar sobre isso, né? Sobre dar match. Eu achei legal e bacana. Porque como que dá match com o candidato para você ser estrategista? Como é que funciona isso? Né? Tá só nesse lado espiritual ou você vê que essa aliança e essa estratégia é algo importante para você ao longo dessas campanhas todas que você já fez? Não, é fundamental. Eu respiro estratégia, eu sou extremamente estrategista, você sabe disso, eu sou extremamente intencional em tudo que eu faço. E na campanha, não só na campanha, mas na vida política, é necessário. Né? Você imagina um governador, um presidente, ele passa o tempo todo respondendo uma demanda, gestando um país, gestando um estado, o prefeito gestando uma cidade. Então, ele precisa ter um planejamento estratégico, ele precisa ter estratégias
para levar a cidade para o desenvolvimento que precisa, para atingir o resultado que ele precisa. E política virou uma carreira. E para ele permanecer nessa carreira política, que muitas vezes, muitos não estão ali por estar ou estão ali por poder, mas estão ali por chamado. Então, a estratégia ela é fundamental, aliás, não só na política, mas na nossa vida. Então, não existe você fazer uma carreira política, você fazer uma campanha sem você ter um planejamento estratégico, inclusive para a campanha de vereador. Então, você precisa pensar no planejamento estratégico que vai te levar para o resultado que você quer. E, às vezes, Rodolfo, o resultado que o cara quer não é a vitória da eleição. É muito louco isso. Tem gente que sai para uma eleição não para ganhar, mas sai para criar um espólio político, sai para fazer nome, sai para ganhar notoriedade, sai para ganhar visibilidade para concorrer a outra eleição. Então, tem vários objetivos que você pode buscar dentro da estratégia política, usando o quê? O marketing. Usando o marketing na prática para conseguir aquilo que você quer. O que me chamou a atenção aqui agora que você me falou, eu queria que você me explicasse um pouco, né? A gente está no ano de eleição, né? E o que eu entendo como estrategista político, né? Na minha ignorância, que seria e que funcionaria somente para esse período, que eu vou me candidatar, que eu vou criar essa candidatura, né? O que eu preciso fazer, onde que eu tenho que ir, como que eu tenho que ir, sabe? Eu entendi, mas como você me falou aí durante, eu também preciso ter essa estratégia ao longo do meu mandato, principalmente que eu quero renovar ele, mas me explica um pouquinho, como se fosse o antes, né, e o durante, você consegue? Esse é o erro do grande parte dos políticos. Eles acham que precisam, eu chamo de estrategista, outros chamam de marqueteiro, né? E eu entendo que depois esse é o grande erro de muitos políticos. Esse é o erro de muitos políticos. Eles acham que precisam do estrategista, do marqueteiro, só durante a campanha. E depois termina a campanha, não tem mais estrategista, dispensa e acabou. E, na verdade, seria extremamente eficaz que ele mantivesse um núcleo duro, que são pessoas com quem ele se aconselha, que acompanham a vida dele política, e nesse núcleo duro esteja o estrategista. Para quê? Para que ele continue tendo um plano de ação estratégico para executar o que ele precisa. O estrategista ele vai exatamente dizer, essa estratégia é melhor para você alcançar isso. E isso não é só na campanha. Se o cara ganhou, ele precisa ter isso pós-campanha para gestar o mandato dele. Se o cara não ganhou, ele precisa ter o estrategista para ver o que ele faz da vida daqui para frente. Vai sair para uma próxima eleição, não conseguiu a prefeito, vai sair a deputado, foi eleito vereador, mas quer ser deputado, ou seja, precisa ter uma estratégia muito bem desenhada, muito bem fundamentada, entendeu? Então, o que acontece? O estrategista ele é fundamental antes, durante e depois, seja no processo da campanha ou depois como consultor. Eu, quando não estou atuando em campanhas políticas, fora de ano eleitoral, ou eu estou fora do Brasil, porque as eleições elas não são todas no mesmo período, ou eu estou fora do Brasil fazendo eleição, ou eu estou fazendo consultoria com algum político que tenha mandato. E mulheres também. Então, é fundamental. Não existe, assim, prazo de validade para a vida de um estrategista. O certo é você ter o estrategista do seu lado sempre. Mas não são todos políticos que pensam assim. Às vezes, ele olha para o estrategista como um custo, não como um investimento. Bacana. Gostei e entendi. E realmente faz total sentido isso para mim. E aí você me falou um outro ponto aí agora, que você falou, você prefere falar assim, né? Que é mais ou menos sobre o que é o estrategista, né? E o que é o marqueteiro. O marqueteiro a gente conhece vários, né? Eu não sei se é desse histórico, né? Que você quer fugir falando sobre essa diferença, né? Mas o que seria a diferença para você relacionada a isso? Entendeu? Porque eu entendo que tem professores de educação física, né? Tem educador físico, mas no final das contas tudo é a mesma coisa, mas é como a gente gosta que a pessoa chame a gente. Entendeu? E a gente se separa justamente porque... o professor de educação física, por exemplo, vou colocar aqui dentro da minha área também, que eu atuo também, né? Que eu atuava, né? Que hoje eu não atuo mais. Mas como professor de educação física, remete ao professor da escola, entendeu? Que dá aula. Agora, como educador físico, né? É uma outra história de você estar educando, realmente cuidar do corpo da pessoa, fazer isso, fazer aquilo. E tem o personal trainer que é como se fosse o top, entendeu? Mas todo mundo faz a mesma coisa e tem a capacidade de fazer a mesma coisa. Aí eu queria entender um pouquinho sobre essa diferença aí que você falou, por favor. Então, na verdade, é a mesma coisa. Entendeu? Estrategista e marqueteiro é a mesma coisa. Eu não gosto do nome de marqueteiro, vou explicar para você por quê. Porque quando fala assim, eu vou chamar o marqueteiro, parece chamando milagreiro. O cara
que vai vir fazer milagre. Isso E aí. é mentira, entendeu? O marqueteiro não funciona, não vai fazer nada se não tiver uma equipe de baixo ali criando. Então, tem o núcleo de jornalismo, tem o pessoal que cuida de redes sociais, tem o pessoal que cria mesmo, faz a criação criativa de slogan, de marca, tem o pessoal que cria jingle, tem o pessoal... Ou seja, sabe, não sou eu, não é, o marqueteiro tal, por exemplo, a gente teve o falecido Duda Mendonça. Chegou o Duda Mendonça, o cara. Não, cara, claro, a gente tem grandes ideias, grandes estratégias, tem marqueteiros ilustres que eu amo de paixão, que são famosíssimos no nosso Brasil e no mundo. Então, assim, é claro, são gênios, a gente tem umas ideias muito loucas para fazer isso, para fazer aquilo. Mas ideias são só ideias. Se você não tiver uma equipe por baixo, se você não tiver pessoas ajudando a você transformar essas ideias em ações, elas são só ideias. Então, eu, particularmente, nunca gostei disso. Chegou o marqueteiro e vai fazer milagre. Não faz milagre nada, porque o cara pode ficar na mesa ali e falar assim, não, você é o cara disso, nós temos que falar, a mudança chegou, e não sei o quê, a linha é essa, o posicionamento é esse. Se o jornalista não escreveu o discurso, o cara não fala nada, se o design não fazer arte, não acontece nada, se o pessoal de redes sociais não fazer estratégia, não acontece nada. Entendeu? Então, eu comecei a usar o título de estrategista por isso. Eu sou estrategista, eu faço a estratégia, te dou o posicionamento e a gente vai fazer executar. No entanto, eu procuro ser muito justa, correta e honesta, e tem campanha até que me chama, que eu vejo que o cara não tem dinheiro. Nós não temos o budget necessário, a verba necessária para fazer campanha. Não dá para me contratar, cara. Porque eu prefiro que ele pegue esse dinheiro e use bem na mobilização de rua, use bem com social media, use bem na rede social, entendeu? E só me contrate para consultoria, porque eu posso dar um monte de ideias. Se ele não conseguir executar com a equipe que está abaixo, esquece, são só ideias. São só ideias. E aí você entrou num ponto também que eu acho que tem muito a ver com a live aqui, que aí você falou, a gente precisa de uma equipe, né? Para gerir a equipe, realmente é essa parte do estrategista, legal? Ou gestor, enfim, como a gente quer saber. E aí eu queria entender um pouquinho, né, do que eu preciso para ter uma equipe abaixo de mim. Quem é essa pessoa? Preciso ter um copy, se você falou social media, preciso de um cara de rede social. Queria entender mais ou menos, por exemplo, são 5 pessoas, 6 pessoas que seriam responsáveis, assim, por cada área. Quais seriam essas áreas? Você consegue falar, por favor? Para a gente poder entender? Depende do tamanho da campanha que o cara quer fazer. Então, é óbvio, por exemplo, uma campanha vereadora é um tamanho, campanha prefeito é outra, campanha governo de estado é outra. Sim. A presidente, então, nem se fala, eu já fiz todas. Então, assim, eu já estive em todas as campanhas. Então, assim, o que acontece? Depende muito do tamanho da campanha que o cara quer fazer. Sim. Mas, assim, você pega... Vamos falar agora, nós estamos num ano eleitoral que é prefeito e vereador. Vereador, se o vereador tem condições de montar uma equipe boa, ele consegue montar uma equipe de 5 pessoas para andar redondinho. Entendeu? E quem vai ter a pessoa da agenda, ele vai ter a pessoa da agenda, da mobilização, social media. Um social media, se ele conseguir der sorte, ele já consegue um bom jornalista que vai conseguir escrever. Ele já mata 2, 3 numa só, entendeu? E ele vai ter um bom assessor direto, que vai resolver tudo, precisa resolver, fazer a marcação, falar com liderança e parará, enfim. Então, assim, só que depende muito de quanto o cara tem de grana, de que tamanho que da equipe quer fazer. Campanha prefeito, por exemplo, você já tem que ter um núcleo de redes sociais, você tem que ter um núcleo de assessoria de imprensa, você já tem que ter, aí pode ser um profissional ou 2, aí você tem que ter a questão do tráfego, você tem que ter a questão do estrategista, você tem que ter o pessoal que vai controlar a agenda do candidato, você tem que ter o pessoal que vai fazer logística de evento, que vai gestar a equipe que vai chegar antes no evento, checar se está tudo certo, se não tem oposição, se não tem nada armado, se a população está, se tem gente, se não tem gente. É uma estrutura muito maior. Haja visto o governador de estado, maior ainda, porque ele vai andar todo o estado. Aí precisa de uma logística muito maior, entendeu? Então depende muito do tamanho da campanha e de quanta grana o cara tem, a pessoa tem para fazer a campanha. E você fala assim de tanta grana, né? O que seria essa tanta grana, né? Por exemplo, um vereador. Eu sei lá, vou colocar aqui, com 10 mil reais eu conseguiria ser vereador? Não diria que você consegue ser vereador. Não nem 10% do que você precisa para ganhar, né? Não é isso. É que você consegue ser vereador até com menos, depende, aí vai muito o que eu creio, né? Depende se você tem chamado, se Deus quer te levantar, você consegue até sem grana, para dizer a verdade. Sem grana? Se Deus quer, meu amigo, esquece.
Porque daí o que vai acontecer? Na verdade, acontece o seguinte, né? Você acaba recebendo, se você consegue engajar pessoas no seu projeto, você acaba Desculpa. recebendo, vai vir doação, vai vir gente que vai engajar. O que eu costumo ensinar, Rodolfo, não tem um valor certo, assim, sabe? Ah, você faz tanto. Tem cidades que você vai fazer campanha com 20 mil, com 10 mil. Tem campanhas que você faz. Tem cidades que você vai ter que fazer campanha vereador com 800 mil reais, senão você não ganha. Entendeu? Então, depende muito da conjuntura da cidade. O que eu sempre ensino os candidatos é o seguinte: se você não se organizou financeiramente para pôr, inclusive, dinheiro seu na campanha, nem desce pro play. Nem desce pro play. Às vezes o candidato fala assim, eu não quero gastar meu dinheiro. Não, você não vai pôr o pé na jaca, nem se endividar e nem se quebrar e quebrar sua família. Mas que você tinha que ter se preparado para investir um pouco do seu dinheiro, para você pelo menos dar o start, porque a vida política ela é composta de estações, de períodos. Você tem um período de aquecimento, você tem a pré-campanha, você tem a campanha. Então, assim, tudo isso tem que ser estrategicamente pensado. É óbvio que há exceções, tem gente que se levanta do nada, tem gente que decide sair candidato do nada, tem gente que recebe um convite do nada, mas assim, o certo é você se planejar, ou seja, a estratégia, o planejamento, ele está em tudo, do início ao fim, entendeu? Entendi. Gabi, vou te falar uma realidade agora. Eu quero ser vereador. Qual é o meu primeiro passo? Primeira coisa que você tem que fazer é já identificar de cara qual partido que você tem afinidade. Porque, por Partido. exemplo, se você estivesse tendo essa conversa comigo agora, numa mentoria, eu já ia te falar, você sabia que você tem até dia 6 de abril para você se filiar a um partido? Até É o dia dia 5 6 você agora? tem que estar. É, exatamente. E depois você não sai candidato mais, se você não se filiar. Então, primeira coisa é entender, eu sou social-democrata, eu sou conservador, eu sou liberal, qual desses partidos dialogam com os meus princípios e com meus valores? E aí você ir se filiar a um partido, fazer parte de um partido, começar a viver a vida partidária e colocar o seu nome, ó. Meu nome está disponível para ser pré-candidato, porque existe uma nominata que sobe um documento, existe uma convenção que vai ser feita, seu nome pode não ser aprovado, se o seu partido faz uma seletiva, o seu nome pode não ser aprovado, entendeu? Ah, é? Então, você tem A primeira coisa que eu te diria é corre se filiar no partido. Perfeito. Me filiei, já está tudo certo. Já me filiei, já está tudo certo. Meu nome já saiu. Qual é o próximo passo que eu tenho que ter? Contratar a Gabi com Y Moraes. Aí, Perfeito. Agora só falta me falar qual é o preço, né? Tô começando agora. Tem um preço especial para quem está começando agora ou não? tem um preço especial para amigo, né? É, Não, na verdade, você tem que começar a viver a vida partidária e identificar, assim, de verdade mesmo, e fazer um planejamento estratégico. Por quê? Porque daí a gente vai analisar, análise SWOT, sabe? A gente vai parar e sim. analisar quais são as vantagens, os desafios, as ai, meu Deus, fugiu agora. Vai analisar ali, né, quais as vantagens que você tem, quais os desafios que nós vamos enfrentar, o que te ajuda, o que te prejudica, o que nós vamos cuidar para que não te prejudique durante o processo. Feita a análise SWOT, a gente tira o seu posicionamento, cria uma série de vacinas e começa a criar a narrativa, que é o que você vai dizer nas ruas, nas reuniões. Aí começa a montar a sua pré-campanha, que nós estamos no período de pré-campanha, que é ver liderança que pode te apoiar, que trabalho que você executou, começar a falar o que você acredita nas redes sociais, começar a dizer como você pensa, quais são os seus princípios, quais são os seus valores, por que você está nessa jornada, entendeu? Aí é Entendi. começar a contar para o povo, ó, estou aqui, existo, estou a fim de defender você e ser um representante seu na nossa cidade. Bacana. E sobre as redes sociais, tem alguma coisa que eu não posso fazer? Porque, por exemplo, eu trabalho com profissionais, né, liberais e não liberais, enfim, que eles têm várias regrinhas, né? Várias regrinhas. Ah, você não pode falar isso, você não pode falar isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Quando eu estiver começando a falar da política, agora você vereador e tal, não sei o quê, eu tenho alguma regra dentro da rede social que eu tenho que seguir? Né, não pode falar isso, não pode fazer aquilo, porque quando eu trabalho com tráfego, eu vejo lá também que nos anúncios eles são diferentes também. Então você coloca uma regrinha lá que é algum anúncio político, entendeu? Tem uma particularidade lá dentro. Você consegue me exemplificar isso? Então, na verdade, existem algumas coisas que você não pode fazer na pré-campanha, como pedir voto, usar um número, usar exacerbadamente
como é que eu vou dizer? Fazer altas produções, sabe? Você começar a fazer altas produções na internet, altos vídeos, vai ter que comprovar tudo isso, como é que você pagou. Então, assim, tem algumas umas coisas que você não pode fazer. A rede social, tudo quanto é anúncio que você faz, tem que ser pela sua conta física neste momento, porque depois na campanha tem a conta jurídica, né? Que você usa da campanha, que todo anúncio tem que sair dali. Aí você tem que tomar cuidado com linguagem, nada pode caracterizar a campanha antecipada. Então, Se você pedir voto, aqui eu estaria caracterizando isso. se você pedisse voto, sim. Por exemplo, se você colocar assim, eu sou Rodolfo, sou pré-candidato, tal, e nas eleições desse ano eu conto com o seu voto. Ferrou, você vai ser caçado. Ferrou. E já tem juiz que entende que quando você fala assim, eu conto com o seu apoio, tem juiz que já entende que isso também é uma espécie de campanha antecipada. Então tem que tomar muito cuidado. Para mim não é, mas tem juiz que diz que é. Entendeu? Aí você não pode, no Brasil você não pode dar brinde, você não pode começar da caneta, da camisa, você não pode dar as coisas. A gente sabe que acontece na surdina, mas acontece, mas você não pode. Se pegar, você também tem a sua antes de lançar, já tem sua candidatura impugnada. Entendi. Eu sei que a gente trabalhou junto, né, fazendo algumas campanhas aí de marketing aí. Tá me ouvindo? Foi? Foi eu que caí? Acho que foi, agora tá bom, voltou. Voltou? Agora voltou. No começo do ano, né, no começo do ano a gente fez um trabalho junto para você poder impactar mulheres, né, relacionadas a essa parte da pré-campanha, né? E aí você fez várias sessões, né, estratégicas de diagnóstico com essas mulheres. Eu queria entender um pouco, né, como que a gente faz isso e por que você faz isso? Essas sessões estratégicas, né, diagnóstico, a pré-candidata, é o quê? É para você poder preparar essa condução para a pré-campanha? Como é que funciona mais ou menos? É exatamente isso. Eu trabalho já há algum tempo com política, né, eu faço campanha política, campanhas eleitorais, né? Isso. Há mais de 15 anos, e nesse período que eu fiz campanha eleitoral, eu vivi muita violência de gênero, violência política, e vi como é difícil a vida das mulheres na política, que é um ambiente extremamente machista. Para conseguir verba, para fazer articulação, para mobilizar, enfim, existem as famosas barreiras institucionais. E aí, eu recebi de verdade uma ordenança do céu, de Deus, para preparar as mulheres. Porque havia um grupo de lideranças mulheres que ele levantaria na nação e que elas precisavam ser alinhadas com a verdade, com a verdadeira vocação da política, que é o de servir. Então, eu comecei a fazer isso, através da minha experiência, preparar, qualificar e formar as mulheres para entrar nesses ambientes políticos. Então, na verdade, eu preparo a mulher, a preparação da mulher vai além de prepará-la para a campanha. Eu preparo a mulher para ela saber se posicionar, sentar nessas mesas e estar nesses ambientes políticos, com autoridade, reafirmando a identidade política dela, entende? E para que ela tenha respeito, para que ela consiga ser respeitada e tenha a voz dela validada. Então, vai além de ajudá-la a entender, nas sessões que eu fiz em fevereiro, eu ajudei muitas mulheres a entenderem se a campanha dela estava bem estruturada, se tinha planejamento, quais eram as melhores estratégias, mas, acima de tudo, eu ensino a elas a se posicionarem, a negociarem, quando o cara chama e fala assim, eu quero você candidata, eu quero você me apoiando, ela saber que tipo de conversa ela tem com essa liderança que está buscando ela, que tipo de conversa ela tem com esse político, em que posição que ela se coloca, como é que ela chega, como é que ela senta, como é que ela gesticula, entendeu? Porque senão a mulher ela é engolida na mesa, porque é um ambiente extremamente machista e nocivo, que quer manipular e usar a mulher, principalmente considerando que nós chegamos num nível que a mulher é a bola da vez, é a agenda, todo mundo quer mulher de vice, todo mundo quer mulher candidata, tem as cotas que obriga hoje o partido a ter mulher, se não tiver a mulher vai ter que diminuir num homem na chapa, se não tiver a chapa completa de mulher, então a chapa pede 5 mulheres, tem 4, vai ter que tirar um homem da chapa, então assim, é muita manipulação. Então, a mulher tem que saber se posicionar, tem que ter autoridade. Eu costumo dizer, você sabe, você me conhece, tem que chegar chegando. Eu costumo dizer assim, no meu caso, né? Eu falo, se não for para causar, eu nem saio de casa. Então, eu chego causando mesmo, chego com autoridade. Os lugares onde meu pé pisa, eu governo mesmo. E o mais legal é que sem maldade.
sem manipulação, só com a autoridade que eu sei que eu tenho, que vem do céu, e com tudo que eu vivi. E eu ensino as mulheres para que elas não precisem viver o que eu vivi. A violência, a discriminação e o preconceito que eu vivi e que eu vivo até hoje. Apesar de estarmos em 2024, apesar de eu ter mais de 15 anos na minha área, até hoje eu sofro bullying, preconceito, violência, assédio, mas eu aprendi a lidar com isso, aprendi a tirar de letra e colocar o político no lugar dele. E ele pode até achar que ele está me usando, ele pode até achar que está me manipulando, mas com o fubá que ele comprou, eu já estou preparando o mingau e ainda consegui fazer um bolo de fubá com erva doce bem gostoso. E ainda toma um café junto com ele, né? Senta aí para tomar o café. Exatamente. Então, vamos lá. Então, durante a sessão, você não faz só uma sessão, né? Se ela te contrata ou qualquer coisa que ela faz, você acaba ensinando ela e mentorando a ela ao longo desse período. Do que ela precisa fazer, como que ela precisa se importar, né? Então, ela tem esse cuidado, esse carinho. Porque realmente é difícil, né? E a gente se põe no lugar de mentor quando a gente já passou por isso. Né? Eu cheguei hoje aqui, né, justamente pelo meu sofrimento, então eu posso ser o seu mentor. Eu posso te ensinar o passo a passo para você pular um monte de etapas. E aí a pessoa ela pode contratar para você poder ajudar ela a fazer isso, né? Exatamente. Exatamente. Como é que ela vai falar, como é que ela vai conseguir lideranças, como é que ela vai mobilizar, como é que ela vai articular, como ela vai negociar, como é que ela vai falar nas redes sociais, enfim. Todas as estratégias que precisa para o contexto todo de uma pré-campanha e depois de uma campanha. Entendi. Eu entendo que o mundo realmente político é muito machista. Muito, muito. Olha que eu nem vivo, né? Olha que eu nem vivo. E mulheres, né? Eu tenho certeza absoluta que elas são muito mais inteligentes que os homens. Não tem dúvida disso, né? E os homens, a única coisa que eles podem fazer realmente é tirar as mulheres desse meio caminho para as mulheres não poderem dominar o mundo, entendeu? Porque realmente vocês acabam sendo inteligentes demais. E aí eu vejo você fazendo, né, esse movimento, sabe, de juntar mulheres, de crescer as mulheres, de colocar essas mulheres não só na política, mas também numa vida de Deus, para depois se tornar, né, uma mulher política. Eu acho isso assim algo muito legal e muito bacana. E eu eu não conheço ninguém que tenha esse perfil. Você, assim, você conhece pessoas que têm esse perfil parecido que o seu ou não? Não, eu não tenho porque nós somos únicos, né? Eu acho que cada um traz uma habilidade que Deus colocou e um posicionamento, né? Eu acho que eu sou única, Rodolfo, na minha coragem, na minha ousadia, né? Eu sou destemida. E o que me faz ser assim é a fé sobrenatural que eu tenho. Quando eu recebo uma missão de Deus, ninguém me segura, ninguém me para. Você pode dizer, pode todos que estão ao meu redor dizer, não, você não vai, você não consegue. É aí que eu sei que eu estou indo para o caminho certo. É aí que eu sei que eu estou indo na direção certa. E cuidar de mulheres, levantar, eu digo, né, que levantar mulheres, para mim, é uma missão. Sim. Enquanto eu existir, enquanto eu estiver viva, eu vou combater o discurso da competição, da rivalidade, de que mulher compete com mulher, de que mulher briga com mulher, de que mulher fofoca de mulher. Eu tenho consciência que isso existe. Mas e quando eu estiver viva e eu puder combater e disseminar o amor entre as mulheres, a parceria, o companheirismo, a ajuda, o andar junto, o empurrar, o trazer, o dar a mão, o levantar, eu vou fazer porque eu acredito nisso. Por que eu acredito nisso? Não é porque eu sou boba, não, ou porque eu tenho coração bom, é porque eu sou inteligente, entendeu? Humildemente eu te digo, eu acho que o nosso olhar da mulher, o olhar feminino, ele é diferente para tudo na vida. Ele é diferente quando a mulher é CEO de uma empresa, quando ela é gerente, quando ela está administrando. Eu acho que é diferente quando ela vai resolver um problema em casa, com os filhos e com o marido. E também é diferente para as políticas públicas. O olhar da mulher, ele é diferente quando você vai construir políticas públicas e projetos para uma cidade. Nós temos um olhar mais acolhedor, mais sensível, mais detalhista. Nós temos um discernimento, uma prudência que vem do céu. Isso faz toda a diferença. Então, por acreditar nisso, que eu acredito que nós, mulheres, devemos caminhar juntas, dar as mãos. Nós somos mais de 52% do eleitorado e não ocupamos mais de 52% das cadeiras de cargos eletivos. Por quê? Essa conta não fecha. Não Aí fecha fica aquela história, mulher não vota em mulher, mulher não vota em mulher, mulher não vota em mulher. Para que ficar repetindo que mulher não vota em mulher? Eu prefiro conscientizar as mulheres que vai fazer toda a diferença nas futuras gerações e nas gerações e no futuro do país que o filho dela vai viver se ela der o voto de confiança a outra mulher.
Então, enquanto eu existir, eu vou defender isso. Bacana. Parabéns. Gostei. Não é só nem defender, né? Mas ter estratégia para que isso possa acontecer também, né? Tem que pensar em Exatamente. tudo. Não é só Exatamente. defender. Tá. Beleza, defendo. Esse é meu voto, é minha bandeira, eu levanto isso. Mas como que eu vou fazer para poder mudar esse jogo? Entendeu? O que É. eu posso fazer? E aí vem dessa parte que você falou, né? De fazer essas sessões, de estar junto mais próximo desse eleitorado feminino. Você tem um grupo lá de mulheres onde você, né, impacta, você conversa com elas. Eu acho isso aí que é uma estratégia excelente, até porque não é só ou ganhar dinheiro ou ser estrategista, mas é realmente dentro de um propósito de vida. É o que Deus colocou dentro da sua mão para você poder fazer, para você poder executar e principalmente para você poder finalizar, né, todo esse mal-estar que você já viveu ao longo desse período inteiro de política. Parabéns, tá? Obrigada, meu Eu amor. acho que Muito obrigada. você ficou bem sério. Alguma coisa te tocou aí que você ficou bem sério. Não, eu estava te ouvindo, é. Ficou bem Ele sério, fala ficou bem isso, sério, gente. mas tudo bem. Ele Mas fala tudo isso, bem. gente, porque eu dou risada o tempo todo, eu brinco o tempo todo, eu tô sorrindo o tempo todo. Toda vez que eu fico Isso é séria, ele fala verdade. isso. Por que você tá séria? O que aconteceu que você tá Eu séria? falei alguma coisa, ou tá refletindo, ou eu falei besteira, mas tá tudo bem. Se é só por causa disso. Eu Ou, tava ou ouvindo. às vezes eu às vezes me pego muito parado pensando, né? Mas é que eu tô pensando em estratégias, em coisas que eu preciso fazer, entendeu? E às vezes você falando aí, Deus te usando, né? Como você gosta de falar, às vezes você falou alguma coisa que te tocou, que às vezes daqui a pouco, poxa, você vai ter que preparar alguma coisa, vai preparar, enfim, algum material, alguma coisa que, né, você possa fazer para poder utilizar isso como estratégia na vida das mulheres, entendeu? Então foi isso que deu uma startada aqui em mim, entendeu? Porque essa cara ficou meio séria. Não, tá tudo Mas, certo. Gabi, eu queria, assim, já está chegando aqui no finalzinho mesmo, eu sei que a gente teria várias horas para a gente poder ficar conversando sobre esse tema, até porque é um tema bem curioso, né, relacionado a isso, mas eu queria que você fizesse as considerações finais, de verdade, entendeu? Que você pudesse, antes de eu agradecer pelo seu tempo, por você estar aqui com a gente, né, conversando, mas é mais pelo que eu preciso fazer agora para me tornar vereadora, né? Como é que é o grupo? Sou candidato. Como é que é? Fala o nome, por favor. Sou candidata, e agora? Sou Perfeito. candidata, e agora? Sou candidato a vereador. E agora? Então, Rodolfo, primeiramente eu quero agradecer mais uma vez o espaço que você está me dando. Né? Algumas pessoas assistiram aqui, acompanharam a gente, estão acompanhando, outras verão esse vídeo depois. Sim. Então, primeiro de tudo, gratidão enorme. Eu sou uma mulher que vive a gratidão, então te agradeço sempre o espaço que você abre, agradeço por você decidir caminhar do meu lado, agradeço por você de sempre. O Rodolfo me ajuda muito, viu, gente? O Rodolfo é um anjo que Deus trouxe. Então, te agradeço de todo o meu coração mesmo. Você é um ser Que humano bom. muito especial, você é um ser Também. humano diferenciado. Então, mais uma vez, muita gratidão. Eu quero dizer para todas as pessoas que acessarem esse vídeo, que assistiram com a gente, que é de verdade totalmente diferente, fora do que nós estamos dizendo, mas ame mais. Nós precisamos encher esse nosso mundo de amor. Nós precisamos entender que nós estamos aqui para servir e amar. E servir está completamente ligado à política. Se você se candidatou e agora sou candidato e agora sou pré-candidata, entenda se você tem o chamado. E veja bem se você entende que que a política tem uma vocação e que essa vocação é servir. Sentar numa cadeira política de um cargo, ser um vereador, ser um prefeito, não é para ser servido, é para servir a população. Você se torna um servidor público para dar e oferecer à população o que ela precisa. No caso do vereador, projetos de leis que vão mudar a vida e a realidade da cidade dela, do ambiente dela, da comunidade dela. Fiscalizar se as ações do executivo estão proporcionando isso para ela. Os prefeitos se têm chamado para estar ali e para servir o seu povo, como os reis da Bíblia serviram também a sua nação. Ah, mas os reis também escravizavam. Pois é, eles oprimiam e pagaram a conta por isso. Então, assim, quero deixar essa mensagem, que há ainda esperança para que todos os políticos entendam que ela tem a vocação dela e que nós temos que resgatar, que é o de servir o próximo. Não há princípio mais lindo que servir. E o serviço só consegue fazer quem ama de todo o coração. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar. Eu acho que realmente acabou, porque depois dessa eu não sei nem o que falar.
Parabéns, que finalizou de um jeito que até o apresentador aqui, o cara que está conversando, ficou sem condições de fala, mas gostei, de verdade. Eu acho que vai virar um corte, né? Vai virar um corte, isso aí tem que virar, por favor. Por favor, pede lá. Alice, obrigada, Alice. Você é uma linda, viu? Você já serve, já sem ter o cargo. Imagine você sentada naquela cadeira, vai detonar. É isso aí, é isso aí. Mas, ó, eu que agradeço a você, tá? Por tanta bondade, né, em conversar aqui com a gente nessa live. Gratidão por você também estar me apoiando, né, nesse ano aqui agora de 2024. E parabéns, né, por qualquer tipo de decisão que você venha tomar aqui na frente relacionada a Deus, entendeu? A estar junto, a poder fazer esse movimento crescer cada vez mais. Eu acho que vai ser extremamente importante, não só para você, mas por essa bandeira que você luta, entendeu? E é um nicho bem pequeno, como você falou, né? É um nicho de obrigatoriedade de 30% que a mulher tem que ter e que fazer parte. Porque se dependesse, né, de não ter uma lei, eu tenho certeza que os homens não apoiariam vocês e não estariam junto de vocês nessa caminhada em colocar vocês para dentro da política, entendeu? Então eu tenho certeza que você vai ter um trabalho árduo, mas você está com as asinhas de anjo, né, e com Deus aí presente dentro do seu coração para você poder ajudar e impactar essas mulheres aí. Tá legal? Tá? Agradeço de verdade aí, do fundo do coração. Obrigada, amiga. Amém, amém. Obrigada de todo coração. Beijinho aí. Pessoal, vocês que acompanharam aqui a gente aqui, né? Depois, ou se estiver aqui assistindo depois, segue a Gabi, vai lá, bate um papo com ela, não só de política, né? Mas é porque aqui é o que tem mais a ver, né, relacionado ao marketing na prática, mas essa mulher abençoada aí, que fala um monte de coisa bacana e que tem Deus aí bem conectadinho assim com ela, e de vez em quando ela só tá. Aí fala algumas coisas, Deus mandou te dizer isso, não sei o quê. Então, várias rodas, você vai conhecer pessoas que às vezes estão no meio dela, né? E fala assim, caramba, cara, conversei com a Gabi, ela botou a mão em mim, aí falou que Deus usou ela, que falou isso, que fazia aquilo. Nossa, é um troço incrível. Mas é essa daí. Então, conecte-se com ela aí, porque vai estar mais próximo de Deus. E eu tenho uma... Só para finalizar a última história, a minha sócia que ficou lá no Rio de Janeiro tomando conta lá da academia, que é a Francis, eu sempre falava para ela, Francis, eu estou pedindo tanto a Deus uma coisa, só que eu acho que eu estou distante de Deus. Né? Você que é mais próxima, que ela era ministra de igreja, entendeu? Estava sempre dentro da igreja, estava lá naquilo. Eu falei assim, você que é bem mais próxima de Deus, que está lá, mais no pezinho dele, pede para mim, por favor. Ela, Rodolfo, você pode estar tão próximo quanto eu. Não é porque eu estou dentro da igreja e eu trabalho lá, mas você também pode se fazer presente e ter a presença de Deus tão próxima do que tanto quanto eu, entendeu? Então não é a igreja, é o espaço físico onde você anda, mas é essa conexão profunda que você acaba tendo. E você declara isso aí bastante para várias pessoas. Parabéns, tá? Obrigada, meu amigo, obrigada. Beijo, boa noite, vamos embora que eu sei que você está cansada pra caramba aí. Beijo, fui e tchau. A Luane aí. A Luane é minha filhada, ela conhece a França, ela sabe muito bem disso aí que eu tô falando. Tá bom? Tchau. Beijo nesse coração. Tchau, tchau.